sejam bem-vindos ao programa 8 do 17 Acreditar. A semana que passou foi marcada pela notícia de que Madonna iria gravar um dos seus videoclipes do seu novo trabalho. E vejam bem onde, em Mafra. Uma mentira que teve a colaboração de muitos amigos do 17 e os quais desde já endereçamos o nosso muito obrigado. A época de Páscoa é uma altura do ano em que muitas famílias aproveitam para passear. A nossa vida vive-se em redor de um tripé de equilíbrio. O início da abolição das horas gratuitas de estacionamento nos parques laterais ao convento de Mafra. Abril é o mês de prevenção de maus tratos na infância e na juventude e é assinalado pelos diferentes CPCJs. A implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Quando se fala em emagrecimento, e ainda por cima com a chegada do verão, muitas loucuras são feitas. Exercício em jejum fará mal ou bem? A acessibilidade das excelentes praias do nosso concelho estarão acessíveis para todos? Os telemóveis são hoje em dia obrigatórios em cada pessoa. O que fazer sem telemóvel? Foi há 45 anos que se realizou a primeira chamada telefónica a partir de um telemóvel. Estará preparado para ouvir o que não quer? Então, por vezes é melhor nem perguntar. Estes são os assuntos que iremos abordar nesta 8ª edição do 17 Acreditar. Seja bem-vindo. Às 6 horas da manhã do dia 5 de abril de 1952, o paquete Vera Cruz, o mais rápido navio de então da Marinha Mercante Portuguesa, alcança na sua viagem inaugural o Rio de Janeiro. A 7 de abril de 1943, nasce em Bergenjas, freguesia de Silveira, concelho de Torres Vedras, o ciclista português Joaquim Agostinho, considerado um dos melhores ciclistas dos anos 70 do século passado. Brilhou na Volta a Portugal, no Tour de France e na Vuelta à Espanha. Os portugueses já se haviam habituado às frequentes reflexões da política do presidente do Conselho, Marcelo Caetano, transmitidas em horário nobre pela rádio e televisão. Designadas por conversas em família, pretendiam, tal como o seu nome indicava, apresentar-se perante o povo português como um pai dirigindo-se aos seus filhos, alicerçadas num conceito ideológico muito grato ao Estado Novo: Deus, Pátria e Família. No dia 8 de abril de 1969, entre outros assuntos, anuncia que irá realizar brevemente uma viagem a Guiné, Angola e Moçambique, consideradas na altura províncias ultramarinas, a fim de demonstrar que os portugueses estão unidos no mesmo espírito de solidariedade para sustentar e defender os interesses nacionais. O uso do telefone nos anos 20 e 30 do século passado constituía uma fonte de propagação da tuberculose. A maioria dos telefones eram públicos e muitos deles situavam-se em estabelecimentos comerciais, assim como eram utilizados por inúmeras pessoas. Era necessário falar muito perto do bocal, lugar onde ficavam depositados os micróbios da pessoa infectada, transmitindo a doença a outros utilizadores. A 10 de abril de 1933, o Diário de Lisboa insere um anúncio com um gráfico tentando provar que desde 1926 o aumento do número de telefones é diretamente proporcional ao aumento da tuberculose. O telefone é um dos objetos que maiores e melhores serviços presta ao homem, mas conforme aumenta o número de telefones, aumenta o flagelo da tuberculose. Para evitar esse flagelo, o anúncio sugere a compra de um determinado adaptador e um desinfetante para o telefone. A 10 de abril de 1912, o navio Titanic, considerado inafundável, inicia a sua viagem inaugural ligando Southampton, na Inglaterra, a Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Às 23h40 do dia 14 de abril, colide com um iceberg e afunda-se 2 horas e meia depois. A 10 de abril de 1970, conflitos entre John Lennon e Paul McCartney põem fim ao grupo musical inglês The Beatles. A Constituição Portuguesa de 1933, publicada a 11 de abril, consigna no artigo 8º a liberdade de pensamento sob qualquer forma. Porém, no mesmo dia, sai o Decreto-Lei 22.469, que refere no artigo 3 que a função de censura será impedir a perversão da opinião pública na sua função de força social e deverá ser exercida por forma a defendê-la de todos os fatores que a desorientem contra a verdade, a justiça, a moral e a boa administração e o bem comum, a evitar que sejam atacados os princípios fundamentais da organização da sociedade. A subjetividade inerente às normas de que seria a verdade, a justiça e a moral levaram à introdução, por parte do Estado Novo, de critérios censórios que na prática limitaram durante 4 décadas toda a liberdade de pensamento em Portugal, apesar de estar esta consagrada na Constituição.
A aldeia de Broas encontra-se abandonada há mais de 40 anos. Broas é uma aldeia desabitada que se situa maioritariamente na freguesia de Cheleiros, concelho de Mafra, e a sua restante área na freguesia da Terrugem, concelho de Sintra. Gostei muito daquilo que vi e deixem-me dizer-vos de que o potencial é elevado. Esta semana viemos até à povoação de Broas. Conhece esta estranha povoação ao abandono no nosso concelho. A aldeia de Broas encontra-se abandonada há mais de 40 anos. Broas é uma aldeia desabitada que se situa maioritariamente na freguesia de Cheleiros, concelho de Mafra, e a sua restante área na freguesia de Terrugem, concelho de Sintra. Apesar do difícil acesso local, a aldeia encontra-se próxima de importantes vias de circulação como a Nacional 9, 247, a IC16 ou a A21. A aldeia encontra-se rodeada de um vasto património cultural natural, nomeadamente sob o ponto de vista do coberto vegetal dos diversos e diferentes afloramentos rochosos e também de alguma fauna endémica da zona. A topografia do terreno em que se insere apresenta várias elevações cônicas ou broas, daí o seu nome. Broas desenvolve-se numa encosta orientada para o Vale de Cheleiros, onde confluem a Ribeira de Cabrela e o Rio Lisandro. Esta é uma aldeia com características saloias, composta por cerca de 9 habitações, 4 lagares e vários armazéns e corrais. No povoado existe também um pombal e várias eiras. Grande parte dos terrenos em redor, delimitados por muros de pedra, eram explorados para fins agrícolas. Nesta aldeia não existe qualquer tipo de edifício religioso, administrativo ou comercial. A pedra é um elemento em abundância no local, daí todas as construções serem erguidas em alvenaria de pedra extraída diretamente do solo. As habitações são compostas por casa de fora, quartos e cozinha. Nesta última divisão existe sempre um forno. Broas chegou a ter cerca de 25 habitantes. Os seus dias baseavam-se no ritmo das culturas e da pastorícia, as atividades que lhe garantiam sustento. A aldeia nunca foi independente. Os seus habitantes necessitavam dos serviços que só outras povoações lhe podiam oferecer. Atualmente, a aldeia é apenas um esqueleto de pedra que as ervas daninhas aconchegam com o restolho dos anos. Desde a saída do último habitante que a aldeia não sofreu alterações a nível arquitetónico, mantendo-se uma das poucas aldeias medievais portuguesas já abandonada e em tão bom estado de conservação. Nos últimos anos, Broas foi mencionada em vários artigos de jornais locais, tem sido objeto de estudo por parte de vários investigadores e aparece categorizada como imóvel não classificado de interesse patrimonial na revisão do Plano Diretor Municipal da Câmara Municipal de Mafra de 2009. Atualmente, esta aldeia está integrada em alguns roteiros culturais e desportivos, o que leva a ser bastante procurada por praticantes de atividades ao ar livre. Há indícios de ocupação humana na margem esquerda da Ribeira de Cheleiros, onde se situa a aldeia de Broas no período paleolítico. Vários achados arqueológicos permitem sustentar que na época romana toda a zona de Faião, próxima da aldeia, tivesse grande ocupação. O primeiro registro histórico que se conhece sobre a aldeia de Broas pertence ao censo populacional e tem data de 1527. Neste documento, a aldeia aparece denominada como a aldeia de Broas, sendo o termo de vila de Chilheiros. Em 1805, sabe-se que a aldeia de Broas pertencia à freguesia de Cheleiros, concelho de Mafra, como revela um marco geodésico ali encontrado. No ano de 1834 é definida a divisão administrativa entre os concelhos de Mafra e de Sintra, delimitando a aldeia em 2 concelhos. A casa mais recente data de 1888, conforme consta na gravação da pedra de um óculo que lhe pertence. Em 1936, a aldeia é mencionada como integrando a freguesia de Cheleiros, concelho de Mafra, e no ano de 1950 viviam na aldeia cerca de 25 pessoas, 6 a 7 famílias. Desde então, a quantidade de habitantes decresceu. Sabe-se que a última habitante de Broas foi a Ti Joaquina, segundo uma antiga moradora da aldeia. No entanto, há uma certa controvérsia quanto à data exata do abandono de aldeia. Ainda assim, todas as datas recolhidas se inserem num período que vai desde 1969 até 1982. Desde essa data, a aldeia nunca mais foi habitada. Isto permitiu que Broas mantivesse a sua forma original. A aldeia atualmente encontra-se bastante degradada.
Há vegetação a crescer no interior das ruínas que provoca o desabamento de algumas paredes e coberturas e também ocorrem atos de vandalismo desde o roubo de cantarias em pedra ou até mesmo em incêndios provocados no interior das casas. A povoação mais próxima, Almorquim, dista cerca de 600 metros. Estas duas aldeias estão separadas por um caminho apenas transitável a pé, por bicicleta ou por pequenos veículos motorizados. Um dos acessos originais era uma estrada de origem romana, da qual ainda se encontram vestígios. Broas não conseguiu acompanhar a evolução dos tempos. Não houve o investimento necessário para manter o conforto básico dos seus habitantes. A aldeia nunca chegou a ser dotada de infraestruturas básicas como a água canalizada, eletricidade, telefone ou saneamento básico. Tudo isto fez com que a população, sobretudo a mais jovem, partisse à procura da melhor qualidade de vida e estatuto social que os centros urbanos lhe prometiam. E o que fazer agora? Deixar Broas como está? Investir neste espaço? Local pertencente a 2 concelhos, o que dá problemas administrativos, e terrenos de variadíssimos proprietários. Deixamos aqui uma sugestão. Não seria bom reunir uma data de ideias para saber qual o melhor destino a dar a este local? Uma coisa é certa: potencial tem e para muito. Dia 5 de abril comemora-se o Dia Nacional da Artrite Reumatoide. Dia 6, o Dia Mundial da Atividade Física. No dia 7 de abril comemora-se o Dia Mundial da Saúde e também o Dia Internacional do Castor. No dia 8, no domingo, a comemoração do Dia Internacional do Cigano. E no dia 10, terça-feira, Dia do Golfista. Terminamos com o dia 11, na quarta, Dia Mundial da Doença de Parkinson. Estas são as datas comemorativas desta próxima semana. A época de Páscoa é uma altura do ano em que muitas famílias aproveitam para passear. Não estamos contra as greves, nem como uma das maneiras como os trabalhadores se poderão expressar. No entanto, não é nada agradável na ótica do turista bater com o nariz na porta dos locais que planeou visitar e que só nestas alturas tem a oportunidade de o fazer. Férias da Páscoa. As férias da Páscoa são tradicionalmente uma altura em que as famílias, quer portuguesas, quer estrangeiras, aproveitam para viajar e para conhecer outros países e outros territórios. Geralmente é quando os dias são mais longos e quando a maior parte dos países se passou de um inverno rigoroso para um período mais quente, que é o período que se vai iniciar neste momento. Desde os primórdios tempos, que esta altura da primavera é uma altura em que todos sagramos esta nova estação, a estação da esperança. Pois é precisamente nesta altura que tanto os pilotos da TAP não fazem greve às horas extraordinárias, que a Ryanair, com base em Portugal, faz greve e que, inexoravelmente e todos os anos, se repete, os funcionários dos museus e dos palácios nacionais, entre os quais o de Mafra, fazem greve. É bom para o turismo, deve ser bom para o interesse nacional. Assim não vamos lá, assim não. A nossa vida vive-se em redor de um tripé de equilíbrio. Muitos de nós não faz, nem o assume, mas de uma ou outra maneira estamos nesta vida a conjugar 3 importantes pilares. Sabe quais são estes pilares? Viva! Eu hoje venho tipo coffee break. Meus amigos, eu gostava de trazer um tema que, no fundo, vos fizesse também a pensar. Isto é, quando se fala em inferno, quando se fala em purgatório, quando se fala em trevas, ideias malévolas, ouçam lá, vocês querem mais do que isto? Querem mais inferno, mais calor do que aquilo que nós vivemos no nosso dia-a-dia? Pois a mensagem seria esta, tendo em conta aquilo que eu sinto. E deixo ao debate, que é, parece que tudo isto se gera, se vive, se sobrevive num tripé cujos valores são o poder, o dinheiro e o sexo. Até à próxima.
Se queria vir a Mafra, estacionar o carro num dos parques de estacionamento laterais do convento, sem pagar e fazer as suas coisas na vila, isso foi coisa do passado. Agora, como diz o outro, paga e não... Não? O carro não está protegido? Olá, na semana passada soube por ter sido tornado público que os parques de estacionamento junto ao Palácio de Mafra deixaram de ter a primeira hora de estacionamento gratuita. Medida tomada pela autarquia que muito me espanta e certamente a maioria de vocês também, tendo em consideração que nem todos os que vêm a Mafra diariamente são turistas e que, grosso modo, vêm em trabalho ou para tratarem da sua vida junto dos organismos públicos ou privados que têm sede em Mafra, na vila. Esta medida torna-se sobremaneira penalizadora para o bolso dos cidadãos. Afinal, já pagamos impostos elevados no concelho e estes abarcam, em algumas tipologias, a manutenção e preservação dos espaços, incluindo de estacionamento. Para o turismo de fim de semana, 1 ou 2 horas em Mafra pontualmente não é pesado o pagamento, mas para quem todas as semanas e mais do que uma vez vem a Mafra por necessidade ou obrigação, torna-se penalizador. Será que não deveria ser revista essa decisão? Será que temos de pagar por parques sem policiamento que assegurem a integridade dos nossos bens? Não sei. Vocês o dirão quando o pagamento vos for colocado. Até para a semana. Cuidar e proteger ajuda-nos a crescer. Este é o lema das CPCJ de todo o país, aproveitando o mês de abril como o mês de prevenção de maus tratos na infância e na juventude. Ainda existem coisas destas na atualidade e no nosso concelho? É muito triste. Olá. Abril é o mês de prevenção dos maus tratos na infância e juventude e é assinalado pelas diferentes CPCJ. O lema deste ano é Cuidar e Proteger ajuda-nos a crescer e pretende sensibilizar para as práticas de proteção dos mais novos. Ao longo deste mês, desenvolver-se-ão atividades num esforço coletivo de combate às práticas violentas de maus tratos físicos e psicológicos. As escolas aderem a esta campanha. A linha SOS Criança 116-111 totalizou 6.141 atendimentos, sendo que as raparigas são maioritariamente aquelas que recorrem entre os 14 e 17 anos a esta linha, e os agressores pertencem maioritariamente ao contexto familiar, o que revela que é sobretudo na família que ocorrem estes crimes hediondos. Ora, o núcleo securizante de qualquer indivíduo, espera-se, é a família. Em muitos dos casos eram silenciados, até porque a comunidade não se envolvia em assuntos intrafamiliares, mas os números falam por si. Só ao nível da violência sexual, mensalmente 19 crianças e jovens são vítimas de violência sexual. Hoje em dia estamos muito mais atentos por termos a certeza que é um dever de cada um de nós denunciar situações de risco ou negligência. Não nos calemos, portanto. O Regulamento Geral de Proteção de Dados entra em vigor a 25 de maio de 2018 e substitui a atual Diretiva e Lei de Proteção de Dados. Já se informou sobre este assunto? Os direitos e as obrigações estão bem definidas e olhe que as coimas são elevadíssimas para o uso de dados não consentidos. É melhor parar para pensar. Informe-se sobre o assunto. Olá, hoje falo-vos do novo Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, em vigor há já 2 anos, mas com um período de carência para a adaptação das organizações que termina no próximo dia 25 de maio. Este novo regulamento, que resulta da Diretiva 95/46 da Comissão Europeia e a dias de ser transposto para a lei nacional, traz algumas mudanças face à Lei 69/98 ainda em vigor, mas a principal mudança é cultural. Maior liberdade, maior responsabilidade. As organizações devem assumir uma espécie de autorregulação no cumprimento dos requisitos do novo regulamento, pois poderão ser auditadas a qualquer momento a partir de 25 de maio. Por exemplo, será que a sua organização tem mesmo só as informações pessoais que necessita dos seus clientes, utentes,
Ou tem mais qualquer coisita? A sua organização costuma exigir registros criminais? Compreendo que se pretenda assegurar a idoneidade de um colaborador, mas não podemos também anular, desde que salvaguardadas incompatibilidades legais, o mais elementar direito constitucional de qualquer cidadão que tenha a determinada altura prevaricado e já tenha saldado a sua responsabilidade perante a Justiça, que seja o seu direito ao trabalho e ao princípio da igualdade. Será preferível que incentivem perfilados candidatos a demonstrarem consentidamente essa idoneidade. As principais evidências que as organizações deverão tratar são que dados pessoais têm em seu poder e se têm apenas o indispensável e acautelado por razões legais, como foram recolhidos e se existe consentimento por parte das respectivas pessoas. Por fim, como tratam e protegem esses dados. Informe-se. Fiquem bem. Quando se fala em emagrecimento e ainda por cima com a chegada do verão, muitas loucuras são feitas. Exercício em jejum farão mal ou bem? Olá! Olá! Hoje vamos falar sobre a prática de exercícios em jejum. Será benéfico? Vamos ver. Algumas pessoas acham estranho e perigoso e que não é recomendado para a saúde. Mas será que esta prática realmente ajuda a emagrecer com saúde ou pode trazer consequências negativas? Que me dizem? Muitas pessoas aderiram para perder gordura de forma rápida. Se desconhece por completo este assunto, talvez pense que esse seja um método eficaz de emagrecimento radical. Mas foi comprovado em pesquisas que exercícios físicos feitos em jejum são realmente benéficos para a sua saúde. Eu gosto de mencionar o jejum intermitente e que na verdade pode ser considerado mais como um padrão alimentar do que um regime em si. Não perca o próximo programa, irei falar sobre as indicações, benefícios e precauções para quem se interessa em conhecer o estilo de vida que tem chamado a atenção de tantas pessoas. As práticas de exercícios em jejum. E lembre-se, ame-se por dentro e por fora. Você merece. O Concelho de Mafra é possuidor de um elevado número de praias de qualidade por toda a sua costa. Quando falamos em praia, ainda vamos ver até quando falamos em praias para todos. A pergunta que fica no ar é: será que estas são acessíveis para todos? Olá, hoje estou na Praia da Foz do Lisandro, que normalmente ostenta o galardão Praia Acessível para Todos. É bem visível a aposta na criação de estruturas facilitadoras do acesso a pessoas com menos mobilidade. Passadiços de madeira facilitam a circulação entre o parque de estacionamento com cerca de 250 lugares, em que 6 dos quais são para pessoas portadoras de deficiência. São estas condições determinantes na escolha desta praia por diversas famílias e instituições que normalmente a elegem para as suas férias. No entanto, sendo Portugal e o nosso Concelho de Mafra cada vez mais um destino turístico, deixo algumas sugestões de boas práticas que, embora não sendo obrigatórias, melhoravam inquestionavelmente as condições de desfrute das nossas praias pelas pessoas com deficiência ou mesmo com incapacidade temporária. Para além do equipamento anfíbio para banhos, o Tirolô, esta praia possui um extenso areal que permite criar um espaço de acolhimento e apoio com sombra reservados a pessoas com mobilidade condicionada e a pessoas com cães de assistência. É também pertinente a instalação de códigos de cores para daltónicos, o Color Red, em bandeiras indicadoras do estado do mar e em contentores de praia para recolha seletiva de resíduos, bem como placas adicionais em língua estrangeira, sensibilizando também os veraneantes para a importância de uma sociedade cada vez mais inclusiva. Até para a semana.
Se fizéssemos uma sondagem ao mercado, rapidamente chegaríamos à conclusão de que em cada 10 pessoas no mundo existem 12 telemóveis. Já não se consegue viver sem o telemóvel por perto. Foi há 45 anos que começou o vício. A primeira chamada telefónica a partir de um telemóvel realizou-se a 3 de abril de 1973. Faz esta semana 45 anos foi feita a primeira chamada telefónica. Foi feita de Nova Iorque para Nova Jersey e, para os mais curiosos, foi dito algo do género de "Estou-te a telefonar para saber se a minha chamada soou bem para ti". No entanto, apenas 11 anos depois foram vendidos os primeiros telefones. Eram da Motorola e custavam cerca de 3 mil euros. É interessante ver que os telemóveis têm um papel diferente nas nossas vidas. Deixaram de ser dispositivos que servem para comunicar para assistentes pessoais que por acaso também fazem chamadas. Para além disto, a competição que existe agora entre os diferentes telemóveis baseia-se na câmara, na bateria, numa espessura fina e ocupar o máximo de ecrã possível. É engraçado ver como esta competição muda em tão pouco tempo. Há menos de 10 anos procurava-se um telemóvel que tivesse um som alto e com qualidade. Por hoje é tudo e vemos-nos na próxima semana. A vida é cheia de perguntas e viver é descobrir as respostas. Estará preparado para ouvir respostas que não quer? Então, por vezes, é melhor nem perguntar. É lamentável que estas más notas continuem desta forma. Eu gostaria daqueles que se considerem burros se colocassem de pé, por favor. Então quer dizer que a melhor aluna de turma é aquela que se considera burra. Não, mas para dizer a verdade, já estava com pena de ver o professor em pé sozinho. Concelho de Mafra é possuidor de um elevado número de praias de qualidade por toda a sua costa. Quando falamos em praia, ainda vamos ver até quando falamos em praias para todos. A pergunta que fica no ar é: será que estas são acessíveis para todos? Damos por fim esta nossa edição 8 do 1717 Acreditar, com pano de fundo a aldeia abandonada de Broas, e deixamos no ar a pergunta que lhe temos vindo a fazer durante este programa. Se tivesse que investir, o que faria de Broas? Bom, se não conhece esta localidade, fica mais uma vez o convite para se deslocar até lá. Aproveite e leve um lanche e desfrute da paisagem e da paz que o local lhe oferece. Visite o nosso site em 1717 Acreditar e, se gostou do nosso programa, solicitamos-lhe que nos dê um like aqui no Facebook, YouTube ou no local onde nos prefere visualizar. Acredite de que esse like é apenas para a nossa equipa uma motivação extra para continuarmos o trabalho que temos vindo a fazer com muito e muito prazer. No entanto, se preferir ver-nos todas as semanas e não colocar like, nem tão pouco partilhar, não faz mal algum. Continuamos a gostar de si da mesma forma. Como é que iria comentar tamanhas desgraças que se praticam aqui nestes 20 minutos semanais? Sabe porque gostamos de si? Porque sabemos que está aí nesse lado. Até para a semana. Quinta-feira, à hora de sempre, é a hora marcada. 17h17. Acredite.